seja na rua, no cubico, para toda a família uma nova visão. 100.5, nova sintonia tá contigo. Seja na rua, no cubico, para toda a família uma nova visão. Sintoniza a Rádio Urbana, 100.5. Sintoniza a Rádio Urbana, 100.5. 100.5 Rádio Urbana, uma nova visão de rádio. Senhoras e senhores, está a começar o programa Ciência Aberta na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola. Estamos cá mais um sábado para conversar convosco sobre ciência e, como sempre, trouxemos mais um dos nossos especiais convidados para a conversa de hoje. Mas antes mesmo de passar à apresentação e a conversa com o nosso convidado, eu vou cumprimentar a todos e cumprimentar aqui o Luquênio e a Raquel, que, como sempre, estão religiosamente, todos os sábados, a fazerem-nos o tipo de acompanhamento que garante que o Ciência Aberta continue científico, e com qualidade. E hoje nós temos como convidado o professor, eu costumo chamar ele, porque também é meu amigo, de Zezé. José Ngueleca. Muito bom dia. Muito boa tarde, professor. Boa tarde. Muito boa tarde, Felizardo. Eu também tenho essa licença e liberdade de chamar-te pelo teu nome próprio, mas fora da formalidade. Pronto, boa tarde e muito obrigado pelo convite de estar aqui na rádio, no teu programa. Eu é que agradeço, porque o Zezé, aliás, é bom dizer, ao longo do programa vamos falar um pouco sobre isso, mas é bom dizer que o Zezé vive no Lubango e, portanto, foi também não ironia, uma sorte do destino tê-lo cá em Luanda e podermos, nesse caso, também ter contado com a possibilidade de participação cá no programa, né? Então, muito obrigado também por isso, Zezé. Ok, não tem que... Pronto, eu continuo a estender os agradecimentos por causa disto, porque pronto, estar em Luanda e participar de um programa com essa característica, num convite muito inesperado, é realmente muito bom. Tá bem, Zezé. Pronto, então, nós sempre que começamos o programa, pedimos aos nossos convidados que se apresentem. Então, isso é da praxe. Então, eu vou pedir ao Zezé que, antes mesmo de começarmos com as perguntas e a conversa que vamos fazer hoje, eu gostaria de pedir que se apresentasse para os nossos espectadores. Ok, eu sou o José Ngueleca, este é o nome oficial, sou professor, também sou conhecido por Zezé, sou professor no ICED, do Huila, no Lubango. A par deste meu papel de professor, também integro uma equipa de edição da revista científica do ICED do Huila, na qual vou tendo um papel mais, nos últimos tempos, um papel mais, vamos dizer, central, para não utilizar uma coisa mais robusta, e entre outras várias coisas que tenho feito e desenvolvido lá no ICED, mais particularmente a revista científica. Ok, muito obrigado, Zezé. Bom, eu se calhar iria perguntar agora uma outra coisa, antes mesmo de começarmos a falar sobre a revista. O Zezé é da área de linguística, língua das línguas portuguesas. Sim, sou da área de linguística, mas especificamente a área de linguística depois acaba por ser um mundo gigantesco, como a maior parte das áreas de conhecimento. Mais especificamente sou da área da psicolinguística e mais especificamente ainda da área da aquisição da linguagem. Ok, podia falar um bocadinho sobre isso, sobre essas duas especificidades? Sim. Pronto, a linguística, nós sabemos, estuda estruturas de língua e por aí fora, sobre vários escopos, mediante os vários desenvolvimentos que a própria ciência linguística, no caso, tem tido. Depois existe a psicolinguística, que é um dos ramos da linguística que nos últimos anos tem tido, a nível global, tem tido um desenvolvimento muito mais alargado que as outras áreas, que as outras sub-áreas da linguística. Porquê? Porque se tornou uma área de convergência, uma área de interfaces, não é? De vários outros pontos da linguística, e às vezes
e às vezes pontos que não eram tão, que a linguística não estava tão familiarizada assim, não é? E aqui dá-se destaque sobretudo a parte mais experimental da ciência, não é? Da colheita de dados e da produção científica mesmo como tal. Portanto, a psicolinguística trabalha nesta vertente e, como eu disse, a área de interfaces trabalha essencialmente com vários pontos, que é a produção da linguagem, aquisição da linguagem primeiro, como é que as pessoas aprendem a falar, depois, se aceita, isso é que é importante, se convenciona hoje, é tácito a nível dos estudos psicolinguísticos, que existirá uma faculdade, que é a faculdade da linguagem, que será comum a todo o ser humano. Portanto, os mecanismos de aquisição da língua serão os mesmos para uma criança chinesa, por exemplo, como para uma criança que esteja a aprender umbundo ou quimbundo, o que for. Isto faz com que exista muita pesquisa, tem existido muita pesquisa nos últimos anos para tentar comprovar se isto é realmente assim como é apresentado, ou se não. Então o grande trabalho tem estado endereçado neste sentido. Uma primeira fase é a aquisição, mas depois existe a prática mesmo, e depois existe outra área que é o processamento da linguagem, como é que nós percebemos a linguagem, se andamos nos mesmos canais ou se não. Portanto, a psicolinguística tem estado a trabalhar muito nessa esfera, ou nessas esferas, sim. A parte de como é que nós percebemos me faz pensar numa questão. Há tempos eu estava a participar de uma conversa com um pessoal que era da área de linguística e colocaram algo que para mim era novidade. Talvez gostaria que aproveitássemos a oportunidade para falar um pouco sobre isso. A linguagem, o choro como linguagem, nesse caso. E alguém dizia assim, o choro do bebê chinês é diferente do choro do bebê angolano. Isso tem a ver com linguística? Não vou dar assim uma resposta muito robusta, claro, sim. Não é? Porque não conheço nenhum estudo que tenha sido feito em relação a isto. Mas havendo diferenças, assim, de uma forma mais inicial, em termos de resposta possível, havendo diferenças, serão mais no campo da afetividade. Sim, da afetividade, ou até, ou saltando para outro ponto, talvez uma perspectiva mais cultural, ou assim, daí é que poderão ser notadas diferenças. Agora, porque eu não sei, quando uma criança chora não verbaliza quase. Sim. Não são verbaliza, gritos, são gritos. E neste sentido, não sei se haverá assim propriamente diferenças que sejam marcadas. Não, o que nós vemos em termos de linguística, de psicolinguística, são diferenças mesmo, por exemplo, na construção sintática dos enunciados, das frases, por exemplo, na compreensão das frases, por exemplo, a nível de pronomes, se está realizado, se não está realizado, como é que funciona, por exemplo, numa variedade, pensemos no português, como é que funciona numa variedade como o português europeu, como é que funcionará na variedade de Angola, que é, e hoje sabe-se muito mais, que é uma coisa mesmo afirmada, né? Que nós, os angolanos, temos uma língua muito já, com marcas muito próprias e muito afastadas do que são os portugueses, né? Do português de Portugal. Isto, e aqui várias nuances que sustentam essa diferenciação, não é? E algumas têm a ver mesmo com a pronúncia, não, algumas com pronúncia, mas outras com a compreensão do material que aí está. Portanto, a frase pode ser igualzinha nos elementos que tem, mas às vezes a compreensão de determinados elementos dessa frase podem variar de uma língua para outra e os vários fatores, há vários fatores que entram por aí. Agora, em relação ao choro, já é mais complicado sustentar uma coisa, pelo menos a este nível. A este nível, sim. Exato. Mas a próxima pergunta iria justamente para pensarmos sobre a questão da variante do português, a variante do português angolano, a variante do português de Portugal, a variante do português de outras áreas. Sim. E a minha questão em relação a isso era como é que está a academia em Angola? A mim, que não sou da área, me parece muito dividida. Mas como é que o professor vê a academia angolana em relação a isso? Porque eu vejo, por exemplo, grupos de pesquisadores angolanos, inclusive há alguns amigos que recentemente publicaram um livro falando sobre a variante do português angolano. Então vejo grupos que defendem que
de facto temos um português que ele se autonomizou. E nesse sentido, se calhar era importante começarmos a pensar em construir também todo um aparato para a nossa língua portuguesa, gramáticas, dicionários e por aí fora. Há um outro grupo que acha que não precisamos disso, que precisamos mesmo é de continuar a nos aproximar e a compreender o português de Portugal. E se calhar há outras variantes também de discussões em relação a isso. Nós temos agora a norma do português, nós inclusive não somos signatários, né, da norma, da nova norma da língua portuguesa, que os outros países são. Então, a Angola, a nossa academia, a nossa universidade, anda muito dividida em relação a isso, ou já há mais ou menos consensos? Eu não direi, não darei uma resposta mais tácita em relação à tua pergunta, porque o que tem faltado aqui, infelizmente para o campo da linguística, nós tivemos a nível da formação, da graduação, a licenciatura, nós temos tido bons cursos de linguística, em relação ao português, ainda mais, com maior notoriedade. Também, se calhar, só estou a dizer isso por ser da área, mas temos tido bons cursos, quer aqui em Luanda, como no Lubango, onde começou o curso de língua portuguesa, em termos históricos, isso é facto, mas também no Ambo, mas também em Benguela, temos tido bons cursos. O curso tem sido atrativo nos vários institutos em que tem sido dado. Isso fez com que, por exemplo, nos últimos 10 anos já agora, tenha havido, a nível da pós-graduação, mestrado e até de doutoramento, algumas teses realmente históricas que vão trazendo mais evidência sobre essa condição, não é? E eu acho que isto é o caminho necessário para tal estabilização para fazermos essa afirmação de que nós, em Angola, temos uma variedade do português que é autónoma, é completamente desligada da variedade portuguesa. Mas isso dito assim, desta forma, pelo que as pessoas percepcionam, pelo que as pessoas falam e pelo que as pessoas sentem, de alguma forma, isto não chega a este nível de académico, científico. É preciso sempre, e felizmente temos percebido isto, que estas afirmações sejam acompanhadas com vários estudos. E aí volta ao meu ponto inicial em relação a isto, que tem havido então várias teses que trabalham sobre várias áreas da linguística e tem havido muito bons trabalhos que nos dão essa certeza. Nós começamos a olhar para produções experimentais de falantes angolanos e a partir dos resultados que conseguimos verificar nessas teses, conseguimos perceber que realmente há essa diferença. Conseguimos, pela ciência, comprovar que a nossa realização linguística é diferente da realização linguística de Portugal. Neste sentido, e porque eu acho que, e aqui estou a ser, nesse sentido eu acho que isto é realmente muito bom, muito encorajador, não é? Porque, nós estamos, não são afirmações vagas, não é? São afirmações fundamentadas, exatamente, e comprovadas pelo método científico e tudo, que vão nos enfatizando isso. Agora, há aqui uma coisa que nós também precisamos. Primeiro, por um lado, precisamos continuar a reforçar esses estudos, porque isto é que realmente dá estabilidade a uma variedade, não é? Dá estabilidade a uma variedade, à medida que forem existindo muitos estudos sobre várias áreas. São coisas que não se resolvem pela saída, por exemplo, só de uma gramática ou de um dicionário. Não, teriam de ser vários e vários outros estudos, não é? Para enfatizar isso. Agora, há uma coisa que me parece, e eu estou muito ligado a este movimento, às pessoas que têm feito estudos, porque na verdade não é um movimento coordenado. O que eu acho é que tem faltado isto, é que tem faltado que primeiro um trabalho coordenado entre as várias escolas, os vários pesquisadores que se têm envolvido nisto. Talvez seja ainda também muito recente falei há pouco tempo que mais ou menos 10 anos, não seremos assim, já somos muitos, mas talvez precisamos de mais tempo para depois percebermos que se trabalhássemos em grupos de especialidade, aí já tínhamos resultados, podíamos olhar para a coisa de uma forma mais sólida, mais assente já, porque temos trabalhado assim muito esporadicamente. Aqui há vários fatores que nos levam a isto, mas lá está, eu acho que temos o caminho, felizmente esta é daquelas áreas que
em que o trabalho Tem que ser mais feito tem colaborativo. sido... Não percebi? Tem que ser mais colaborativo. Tem o de ser mais trabalho. colaborativo, Sim. mas aquele trabalho que tem existido de forma isolada tem sido um trabalho relevante. Ah, ok, sim, sim. A esse sim, nível, sim. sim. Já temos muitas teses de doutoramento, muitas Exato. teses de mestrado e outras por vir ainda nos próximos tempos. E muito desse material é realmente material de grande qualidade que tem sido divulgado em vários sítios, várias revistas e várias conferências e Sim, sim, painéis. sim. Exatamente. E nesse caso surge uma outra questão, que seria, primeiro, essas marcas que já aparecem nesses trabalhos experimentais, olhando para o português, vou pensar aqui no português mais cotidiano, será que já dá para pensar que essas marcas também aparecem, já que o professor está então em uma revista, aparecem, por exemplo, na produção científica também em si, ou seja, o artigo escrito por um escritor angolano, por um pesquisador angolano, também tem essas marcas que parecem muito típicas do português angolano. Isso também é visível. Por isso, quando a comunicação, a linguística tem essa propriedade, quando a comunicação é mais formal, e o caso, por exemplo, de um artigo científico um artigo científico no seu processo de produção tem muita envolvência e de muitos profissionais por trás, para além do autor, não é? Sim. Até chegar àquela fase da publicação, já houve muita peneira. Entre as... Sim. Peço desculpa. Não, mas até é muito bom que use essa palavra. Sim. Porque a ideia do Ciência Aberta é justamente falar não só para pesquisadores, mas essencialmente para não pesquisadores. Exatamente. Então é bom até que usemos palavras mais... Eu estava até há pouco tempo para começar a abrir vários parênteses a várias expressões que estava a usar. Mas pronto. Tá bem, então, tá bem. É bom que use essas expressões, não é um problema. Muito pelo contrário. Tá bem. E, portanto, quando um artigo sai já numa revista, portanto, já houve muita peneira, já houve muita coisa que saltou, já foi corrigida. Sim. Até aí. Mas nos manuscritos, nas versões iniciais que recebemos dos autores, aqui já se notam muitas marcas do português, porque há muitas coisas que quando uma pessoa está a escrever, recorre ao seu conhecimento implícito, aquilo que ele produziria normalmente. E aqui, por exemplo, há muitas coisas, como os alunos, por exemplo, tem aqui um plural no determinante. Sim. E depois já tem um singular no nome. Já os alunos, a concordância já é muito marcada com traços Exato. específicos do nosso português. E isso às vezes ocorre, não uma vez, ocorre várias vezes. A outra coisa que nós vemos imenso é, por exemplo, e tem outro tratamento, este outro exemplo, tem outro tratamento que é a variação na forma de tratamento, passa aqui a redundância, que é, inicialmente é por você, mas em algum momento já vai misturar um verbo da segunda pessoa de singular, um tu, por exemplo. Isto aqui são aspectos muito característicos da nossa variedade do português. Sim. Podemos dizer que isto ocorre também nas outras variedades? Ocorrerá, mas a frequência da ocorrência é que é um distintivo da nossa... E depois também é importante que se diga isso, quando falamos de uma variedade do português que está em afirmação, no caso de Angola, sim, não quer dizer que nos outros contextos não possam ocorrer estruturas semelhantes. Estruturas, frases, sim, palavras, não possam ocorrer, porque depois a língua também é dinâmica. Sim. Os falantes vão transitando, vão andando de país a país, então, vamos passando, vamos trocando palavras, vamos trocando formas de frase, porque, pronto, a língua é dinâmica e tem disto. Mas só para acabar mesmo aqui, uma ideia que eu esqueci-me de dizer aí há pouco tempo, uma das grandes, e eu trabalhei sobre isto, uma das grandes evidências que temos que o nosso português tem marcas próprias, é que nós aprendemos o nosso português uma criança aprende a partir do que ouve a falar do pai, e o pai é angolano. Sim. O português que o pai fala é um português daqui de Angola, não há dúvidas sobre isto, por mais que ande na escola. Isto é um ciclo que vai andando, e a criança quando está na escola, por mais cuidado que o professor tenha em produzir frases, por exemplo, o português, o professor é angolano. Sim. Exatamente. E depois há aquele fenómeno que os linguistas angolanos estão habituados a discutir, que é o desencontro entre aquilo que as pessoas falam num contexto de sala de aulas mais controlado e aquilo que é a língua do dia a dia, que é aí essa questão dos alunos, os cadernos,
é incontrolada. E nós todos percebemos e passamos por isso tudo. Eu acho que isto é realmente um dado muito evidente de que temos uma variedade consolidada. Sim. Isso me faz pensar numa outra coisa, que eu volto a insistir na questão das marcas, dessas marcas na produção de ciência. E a minha preocupação é claro que um texto escrito um artigo científico escrito no inglês americano é diferente de um artigo científico escrito no inglês britânico. Por que não poderíamos consentir a mesma coisa em relação à escrita da língua portuguesa? Por que um artigo científico escrito por um pesquisador português não pode ser diferente de um artigo escrito por um pesquisador angolano? E por que não assumir que, apesar de ser um texto formal, as marcas, que são também marcas culturais, né, são legítimas, vamos dizer assim. Mas essa pergunta é realmente muito interessante, porque depois abarca vários outros domínios, subdomínios, não só da linguística, mas também culturais, históricos. Sim. E até políticos também, não é? Eu acho que um argumento forte para isto é a distância histórica que temos, por exemplo, de um período que nós éramos colónia portuguesa, que é um período realmente, nem 50 anos temos, não é? Isso parece exterior, a conversa, o que estamos a falar, mas isso acaba por ter uma implicação muito grande, porque muitas vezes as pessoas que são grandes defensoras da implementação ou da continuidade, estarmos a falar como portugueses ou a defendermos uma norma que não é de Angola, é de Portugal, por exemplo, é mais portuguesa do que angolana, serão pessoas educadas nessa língua e aprenderam a valorizar só aquelas formas, aquelas construções. Essas pessoas normalmente é que têm, que têm autoridade académica, porque são os professores, quando não são os professores, são gestores de processos educativos, de processos académicos, claro. E aceitar isto assim facilmente, construções que aprenderam toda a vida, que são construções marginais, e às vezes sem a noção, por exemplo, de que a linguística trabalha noutra perspectiva, não na perspectiva gramatical, assim, da regra e do policiar a língua. Exato. As pessoas assimilaram, aceitaram isto e agora assumem, assim, de forma um bocado arrazoada, espero não estar a ferir ninguém, esse policiamento. Então, vai ser sempre difícil aceitarem a conviver com uma construção que sempre aprenderam que era uma construção errada, que não se devia estar a dizer isso. Mas, felizmente, esses vários trabalhos que eu há pouco tempo me referi e que são científicos e que estão rotulados assim, porque, pronto, seguiram todo o procedimento. Mas também eu acho que a nível da própria língua portuguesa, dos estudos em língua portuguesa, os últimos 20 anos, 30 anos, foram anos revolucionários, no sentido em que houve muita pesquisa, quer em Portugal, quer no Brasil, quer em Angola, em Moçambique, antes de Angola, por exemplo, na Guiné também, em Cabo Verde. Portanto, houve uma produção que nos permitiu ver várias coisas. E quando há isto, o ambiente de tolerância começa a ser outro. Começamos a perceber, por exemplo, que a construção científica, por exemplo, a produção científica brasileira, a língua de comunicação, entre aspas, usada por pesquisadores do Brasil, não obstruiu a comunicação. Não obstruiu a comunicação. O texto, quando o texto foi lido por exemplo, pesquisadores ou pessoas mais ligadas à norma de português europeu, passou normalmente. Eu acho que esta tolerância também vai nos chegar. E por isso é que eu falava da questão da distância histórica. À medida que formos andando, vamos começar a perceber isto, vamos começar a tolerar mais isto. Mas não é só tolerar, e isto é que é muito bom, que joga a nosso favor. É porque nós temos e esperamos ter muito mais fundamentos científicos que nos dizem, não, claro, isto aqui é uma coisa que está comprovada pela ciência e isto pode realmente conviver, e assim já não ficamos tão presos, porque isto às vezes aprisiona até o próprio investigador. O investigador sabe do tema, trabalhou muito bem, mas a hora de preparar o texto está aí preso naquilo que pode... Não é assim que se diz, é de outra forma. Quando
Vai lá, o fundamental é o conteúdo, É o não conteúdo. tanto a forma. E a língua é só um instrumento. Perfeito. É só um instrumento. E aí sim. a minha pergunta era, e qual é o nível de tolerância para essas, vamos chamar assim, esses experimentalismos na língua na revista científica do ICED? Na revista científica do ICED, esses níveis de tolerância ainda são, pronto, vou jogar um bocado a meu favor, se calhar são mais, ocorrem mais, mas a realidade também não será assim tão diferente do que acontece nas outras. Eu acho que nós todos, o ICED incluído, a nossa revista incluída, se calhar precisaremos também desse afastamento mais histórico, de mais anos e de mais conhecimento, para irmos encaixando várias construções frásicas, várias construções lexicais, portanto o uso de várias palavras e acolher e deixar que ocorre, porque às vezes, no final de tudo o mais importante é o conteúdo. A forma, sim. aqui e ali, há coisas que nós, obviamente, temos que ser mais implacáveis, Sim. mas há outras formas que nós teremos de tolerar. E eu acho que a revista do ICED vai percorrer o mesmo caminho que os outros. Talvez já exato. estejamos um bocado mais tolerantes, mas acho que a distância ainda não é muito grande em relação ao resto. Pois. Eu vou entrar para algumas outras questões para tentar saber um bocadinho mais sobre a criação da revista, mas antes, hoje nós temos quase um recorde de assistentes, né? É engraçado. Nós temos 10 pessoas a assistirem, alguns inclusive estão a fazer alguns questionamentos. Então, o professor Justo coloca aqui que a questão da marca da língua na escrita científica, portanto, a questão, ele chama isso uma questão de corpus. Seria interessante, portanto, pensar nisso a partir da existência de gramáticas, de dicionários, de prontuários nossos. Ele acha que se nós tivermos esses manuais, esses materiais, então essa questão se resolve por si só. Né? Nós, por exemplo, em relação a dicionários, nos últimos tempos temos tido alguns já, não é? Pronto, é um caminho inicial. Mas, por exemplo, houve um dicionário do professor Hilton, dicionário do português falado em Angola. Sim. Há um dicionário, esse aqui trabalha num registro mais corrente Sim. de uso da língua, mas há um outro dicionário, microdicionário do professor Kenneth, lá do ICED também, os dois têm ligação, Sim. que é o dicionário do português popular falado em Angola, por isso já integra muitas expressões desviantes, muito sim, calão, muita coisa que tem sido maltratada aí na rua, que não é um português e não sei quanto. Portanto, já há essa dicionarização, mas com explicação de vida, com utilização de uma metodologia muito valiosa, sim. que sai em defesa do uso dessas expressões. Portanto, é um caminho. Agora, também, ainda há, por exemplo, os outros casos que o professor cita, os prontuários e gramáticas, que ainda não há assim conhecimento de muitos instrumentos feitos, mas eu sei que, por exemplo, temos tido participação em alguns projetos, por exemplo, de manuais, livros sobre português, sobre sobre várias áreas, e eu sei que está em curso a publicação, não. Há muitos investigadores a trabalhar na primeira gramática, uma gramática do português de Angola, que deve sair nos próximos tempos, inclusive alguns professores do ICED que estão convidados para isto. Mas temos de pensar nós que a nível desse trabalho da linguística, a gramática é um instrumento, claro, é um instrumento regulador, Sim. mas por detrás ou antes desse trabalho tem de haver aqui um trabalho de pesquisa, da análise de dos casos, às vezes da comparação, da equiparação dessas estruturas noutras variedades, por exemplo, não nos fecharmos só, e às vezes na justificativa de que isto aqui em Angola é assim porque há a questão do contacto com as línguas nacionais e por aí fora, quando às vezes isso também acontece noutros contextos que não têm a mesma história ou a mesma característica que a nossa. Portanto, há todo um estudo, todo um trabalho que tem que ser feito antes dessa questão da elaboração das gramáticas, dos prontuários. Porque isto é que vai dar a tal força científica, a tal solidez científica aos instrumentos que surgirem depois, porque a gramática é um trabalho posterior. Ok. A elaboração da gramática é um trabalho posterior, porque senão depois
pode ser assim uma coisa também não muito credível, Ok, pelo menos em entendi, termos sim. científicos pode não, sim. Ok, interessante. Então, tentando, nunca se encerra esse assunto, mas tentando, tentando pensar, ainda há um caminho que precisa de ser feito. E se calhar o caminho não é necessariamente já a produção desses livros, mas é continuação Exatamente, de eu pesquisas. eu Sim. sou desta, penso mais assim. Eu acho que é a questão da pesquisa que tem que ser muito mais desenvolvida, porque depois, até chegarmos à elaboração desses instrumentos, vai ser um passo de hoje para amanhã. Portanto, vai ser uma coisa muito mais facilitada e até muito mais credibilizada, porque Exato. todos os estudos estão, o trabalho anterior estará necessariamente feito. É só olhar para as pessoas que estão mais sensibilizadas para isso, para essas questões, é olharem, por exemplo, para as últimas as gramáticas mais modernas, mais recentes, do português, arrisco-me quase a dizer isto, mas do português europeu, mas não é do português europeu, é do português, porque houve colaboração de pessoas, pesquisadores de Moçambique. Sim. Se não estou em erro do Brasil, não estarei em erro do Brasil também, se bem que é muito concentrado. Os 3 últimos volumes das gramáticas da Gulbenkian, é assim que nós chamamos. Se nós olharmos para, não são gramáticas tão normativas assim, e vemos que o que aí é apresentado, os casos que aí são apresentados são sustentados por todo um trabalho feito por trás e que levou muitos anos, os últimos 30 anos, desses últimos 30 anos, estão todos sistematizados lá. Eu acho que se nós fizermos esse trabalho, como temos estado a fazer, se depois das teses e dos doutoramentos continuarmos a trabalhar e com qualidade, a questão vai ser mais ou menos automática. Ok. Então, antes de chegarmos às gramáticas, precisamos de continuar a fazer a divulgação daquilo que se produz, precisamos de continuar a fazer a comunicação científica e aí entram as revistas científicas. Exatamente. E é sobre revistas científicas que vamos falar agora, então. E eu queria que primeiro nos dissesse quando surge a revista científica do ISCE da Huila? A revista científica do ISCE da Huila tem uma história também, um percurso, mas as discussões, o trabalho para concretização depois nos números começou em 2018, assim com primeiras reuniões, contactos e tentativa de resposta a esta necessidade, portanto 2018. Mas o marco que tem que ser da primeira publicação já foi em 2020. Okay. Exatamente. E como é que foi a entrada do professor para o projeto? Então, a minha entrada para o projeto, isso é uma pergunta muito interessante, porque me foi feita recentemente, como é que foi a entrada? A minha entrada foi a convite do então diretor do ISCE da Huila, que era, por inerência de funções, o diretor-geral da revista também. Precisava de constituir a sua equipa, a equipa da revista. Eu acho que por uma orientação do Conselho Científico, a equipa editorial teria de ser uma equipa multidisciplinar. Portanto, lá está a tal questão da questão da comunicação, do rigor, da observância da comunicação, e porque a comunicação também é feita essencialmente em português, talvez tenham pensado em mim nesses termos, para ir ajudar a ver o texto, a revisão do texto, mas também eu acho que eu prefiro pensar que também foi pelo entusiasmo que vou demonstrando por essas questões de ciência, de cultura, que me fizeram, que terão feito com que o diretor olhasse para mim e formulasse o convite. E como é que é esse trabalho? Quais são... Entendo que no nosso contexto as revistas científicas para já são uma novidade nas academias. Nós temos poucas revistas, apesar de que o número tem crescido nos últimos tempos. E desse ponto de vista, o ISCE está entre as que começaram esse caminho, se bem que havia outras antes. Então, entendo que também tem muitos desafios, é um trabalho que tem muita novidade. Como é que é esse trabalho para a equipa? Sim, para a equipa é um trabalho muito desafiante. Houve uma situação, um contexto que era o contexto do Covid. Nós começamos em 2020, nós sabemos que foi o grande ano do Covid e tudo. Então, nós tivemos o Covid teve coisas muito mais para todos nós, mas também houve coisas muito boas. Eu estive a conversar com algumas pessoas nos últimos tempos, que, sobretudo pessoas que produziram livros mais recentemente,
livros de outras áreas também, e quase todos esses livros começaram ou tiveram o seu grande momento de luz em fase do Covid. Nós também, nós trabalhamos, quando começou a haver alguma abertura, nós conseguimos ter algum espaço para trabalhar, para nos iniciarmos. Isto foi realmente interessante, porque enquanto as aulas estavam paradas, nós pudemos ter formação, por exemplo, que era um mundo completamente novo. Nós todos os integrantes da equipa editorial, nós somos 4, agora somos 5, as 4 pessoas iniciais, que eram todos 4 professores lá do ICED, todos já tinham experiência, por exemplo, de publicação de artigo em algum lugar, em alguma revista internacional sobretudo, e conhecíamos alguma coisa do movimento, alguma coisa sobre revista, produção de conhecimento, comunicação, por aí, mas não tínhamos noção do processo, claramente, porque era uma realidade muito nova. E o Covid nos permitiu isto. Primeiro trabalharmos como equipa, termos as formações em simultâneo, participarmos integrados, participarmos quase sempre nas várias sessões, e essas sessões foram todas muito interessantes, porque foi, à medida que fomos tendo formações, estávamos a construir a nossa revista. É claro que foi um processo realmente muito complicado do ponto de vista da novidade do que nos estava a ser apresentado, porque não tínhamos mesmo noção, mas realmente muito interessante, porque o facto de estarmos várias vezes juntos e não termos que dividir muito o nosso tempo com as aulas, com as atividades curriculares, isso fez com que ganhássemos força, às vezes quando em muitos momentos que podíamos encontrar debilidades, ganhássemos força, porque trabalhávamos como equipa e conseguíamos suprir uns as dificuldades dos outros, mas que realmente é um processo, até agora, tem sido um processo extremamente desafiante e desde esse ponto de vista encorajador, né? Realmente tem sido. O Ministério do Ensino Superior, juntamente com a Unesco e a Ridalic, fizeram um trabalho há alguns anos atrás para tentar avaliar as revistas e viram alguns elementos sobre os quais as revistas em Angola precisavam de pensar. E uma delas diz respeito à questão, por exemplo, da regularidade das revistas. Outra diz respeito, por exemplo, à internacionalização da revista. E é sobre a internacionalização que eu queria pensar. Como é que se pensa a revista do ICED nesse contexto de revistas científicas que, querendo ou não, em algum momento, mesmo em Angola, se vai tornar cada vez mais competitivo. As revistas vão precisar de se organizar para atrair os autores. Hoje talvez ainda não seja uma realidade, mas daqui a bocadinho vai ser. Então, como é que a revista do ICED se vê nesse cenário de internacionalização, por um lado, mas por outro lado também de uma espécie de competição que se vai construindo aos poucos? Nós, até agora, eu acho que aqui jogou muito em nosso favor a história da própria instituição, que isto acaba por ser sempre. Nós temos tido algum apadrinhamento, prefiro chamar isso, acho que isto é modesto dizer, algum apadrinhamento de muitos pesquisadores que nos ocorrem, não é? Que submetem os seus textos na nossa revista, porque em algum momento têm uma identificação com a nossa instituição, ou com o crescimento, com a necessidade de crescimento desse setor na academia angolana, e nesse sentido fez com que nós tivéssemos muitas solicitações, muitas submissões. Sim. Mas eu acho, e esse é dos maiores desafios, à medida que que a revista vai tendo números, a exigência sobre ela é muito grande, a pressão é muito grande por parte de vários investigadores que nos procuram, mas é também essa questão também da afirmação em contexto internacional, não é? Eu acho que aqui isso vai acabar por ser uma coisa, uma questão até que vai nos ultrapassar enquanto equipa editorial, ultrapassar eu digo no sentido em que vai impor uma maior proximidade de outros agentes, outros atores, e aqui o Ministério, o ICED inicialmente, depois o Ministério, nós temos que pensar nisto como uma conquista comum. Sim. Exatamente, porque o ICED tem 43 anos e a revista não tem 10 anos, não é? Sim. Exatamente. Temos 43 anos de publicação, de existência, por exemplo, sim. De produção de material científico, estou à vontade de falar disso, não é? Porque eu acredito muito nisto, que as nossas
dissertações e por aí fora, trazem sempre coisas relevantes. Eu sou positivo nesse sentido. Mas aí eu vou provocar. E a revista, o material que chega, qual é o nível da produção? Porque uma das críticas que muitas vezes nós ouvimos, inclusive são uma espécie de autocríticas, né, da própria comunidade de pesquisadores angolanos que faz a si própria, é que nós fazemos mal ciência ou não fazemos, não sabemos escrever. Então, a qualidade do material que vos chega, como é que avalia, o que acha daquele material que vos chega? Não, e aqui eu só falo como editor, não é? Não falo sim. Exatamente. Na nossa revista é arbitrada às cegas, não é? Seguimos o mesmo método que as outras revistas a nível internacional. Muitos dos nossos revisores são revisores que têm um histórico de publicação científica e de arbitragem que fala por si, não é? Temos tido sorte também em alguns casos. Portanto, são esses revisores que nos validam o que nos tem sido submetido, não é? É a partir dessas orientações que nós publicamos os artigos que têm saído. Portanto, são esses revisores. Se os revisores nos dizem que aqueles artigos são válidos, nós acreditamos no que os revisores nos dizem, porque também o critério para a constituição da equipa foram critérios conhecidos, aqueles que podemos ter, e não tentamos fugir ao que é praticado internacionalmente, não é? Portanto, eu acho que agora há casos, e isso também temos que admitir, que são gritantes do ponto de vista daquilo que nos chega, não é? Porque ainda há uma coisa muito incipiente, uma coisa muito próxima do que é uma tese ou uma dissertação, portanto muito longe do que é esperado para uma submissão de artigo científico, não é? Mas isto nós temos constatado isso, mas e nós felizmente estamos integrados numa plataforma que olha para essa questão com realidade, mas também vê com responsabilidade no sentido de que a revista também se impõe isto, a plataforma também se impõe isto, no fundo, a responsabilidade de ir formando os potenciais, não é? Autores e potenciais autores. Portanto, e as nossas formações têm sido ocorridas. Depois eu acho que isso vai ser um produto, vai ser uma coisa, pode vir a ser automática, se daqui a uns anos começarmos a ter artigos, sobretudo as submissões de alguns investigadores angolanos crescerem de nível, vai ser uma coisa que nos vai agradar muito, porque nós também trabalhamos para isso, mas eu acho que nós não podemos nos escapar a isso, porque senão depois é uma desresponsabilização muito grande. É que temos que entender que é uma realidade muito nova, essa da produção de artigos. As pessoas sabem escrever, claro, mas às vezes essa escrita e essa qualidade é muito integrada na lógica da produção mais acadêmica, mais dissertação, mais tese, e não tanto para o artigo, que é uma coisa já que tem outros requisitos. E daí está que eu acho, fazemos bem a nossa plataforma, que também se impõe a questão da formação, de dar alguma formação, mas eu acho que à medida que a nossa academia for crescendo e se encaminhar para aí, isto poderá ser automático, mas também precisamos de tempo. Não é uma coisa que se faça de hoje para amanhã, não. É difícil, não é? Mas lá está, respondendo a pergunta, é isto. Temos recebido coisas muito boas, mas às vezes temos recebido coisas que precisam de ainda ser trabalhadas. E como é que se trabalha isso com os autores? Porque entendo que muitas vezes os autores enviam, mas eles têm a convicção de que estão a enviar uma coisa muito boa. Muito boa, sim. Então como trabalhar isso com os autores? Como é que trabalhamos isso? Como é que temos trabalhado com isso com os autores? Porque nós primeiro fazemos uma triagem, temos feito uma triagem, que às vezes só na nossa triagem de editores, que é uma triagem muito incipiente, nós não fazemos grandes abordagens sobre o conteúdo, porque não é o nosso papel ainda. Mas só que às vezes só nesse processo de triagem já percebemos que o artigo não cumpre o exigido, e tentamos comunicar com os autores pelos canais que a revista dispõe. Comunicamos com os autores para ver se cumprem o mínimo, não é? A exigência inicial, para depois questões de fundo, de conteúdo, poderem vir a ser escrutinadas pelos nossos árbitros. E os árbitros também têm
tem tido essa sensibilidade, não matar os artigos logo que chegam, ir pedagogicamente dando orientações de como é que o artigo, às vezes, o artigo manuscrito, às vezes ainda pode ser salvo, não é? Pode ser repensado, reescrito. Mas há aqueles casos, e eu estava a falar da formação há pouco tempo, porque há aqueles casos que não dão, não é? Que nós temos que rejeitar e convidando, obviamente, a que os autores voltem a submetam ou num outro texto ou outra plataforma, porque é realmente isto. Eu acho que no mundo académico isto não tem que, nesse sentido da produção de revistas científicas, isto não tem que ser uma coisa muito martirizante, porque é comum, é normal. Há investigadores muito experimentados já, mas que também em algum contexto ou veem os seus textos ou se aconselha que refaçam, ou às vezes rejeitados mesmo. Isto é uma prática normal, não é? E mais no nosso contexto, que é uma coisa muito nova, que a nossa realidade de revista científica não terá mais do que 10 anos, assim, nesse número. Então, eu acho que é uma coisa que temos de nos habituar todos, não é? E temos que perceber que isto vai resultar, deverá ser uma coisa das academias, das revistas, e num plano mais genérico da sociedade. De outra forma, é fugir às responsabilidades. E vê alguma tendência para as revistas em geral, não só a do ICED, mas vê alguma tendência para as revistas científicas angolanas? Vê algum tipo de movimento que parece que é para essa direção que elas agora vão? Ainda é muito incipiente, é assim uma coisa aos soluços, aos soluços, porque acho que a maior parte das pessoas que circula, os académicos em Angola, as instituições académicas, percebem e dão importância à questão das revistas. Mas há a questão também do suporte, depois como é que se acompanha isso, como é que se tem publicações regulares, não é? Números regulares, e no tempo determinado, que isto é difícil. E há aqui questões que ultrapassam os contextos das donas, dos proponentes das revistas, não é? Porque os editores têm que primeiro os autores têm que se debater com vários papéis, não são só prontos, não têm o tempo e a calma para se dedicarem à produção dos artigos, não é? É a tal questão da realidade de ser muito boa, entusiasmante, nova também. Houve muitos periódicos, muitas revistas, mas a frequência não é a requerida, nem é a que as revistas, a maior parte delas mesmo, se predispôs na hora da definição, não é? Por causa desses fatores que acabam por ser comuns, são fatores que são fatores comuns da nossa sociedade, e depois as revistas vão acabar por sofrer com todos esses fatores. Quando tivermos mais desafogados, e isto é a luta de todos nós, eu acho que a questão da regularização, da regularidade vai aparecer, a qualidade também vai aparecer, porque a regularidade depois traz também isto, não é? Sim. Exatamente. E há determinadas exigências e não só exigências, estou a falar mais de ministério e de entidades promotoras. Não é só questão das exigências, mas é também dos benefícios que isso também traz, não é? O crescimento científico, académico, a autonomia, a independência em termos epistemológicos que nós precisamos em todas as áreas ir tendo mais, cada vez mais, como país, sim. Mas vai lá, no fundo é isto, quando essas coisas, quando isto estiver tudo articulado, ou mais articulado, essa tendência vai acabar por se solidificar mais e pronto, as revistas vão ganhar todas com isso. Sim. Eu não sei se respondi. Sim. Bom, então já acabamos o programa, conseguimos aproveitar uma boa parte da experiência do professor na área de linguística e a outra parte do trabalho com a revista. Não sei se quer dizer alguma coisa, porque sempre que vamos terminar o programa, nós fazemos uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta, não sei se o professor quer dizer mais alguma coisa. Não, eu primeiro não estava à espera que o tempo tivesse terminado já. Passa rápido dele. Passa rápido, não é um contexto que eu esteja muito habituado a estar, a falar, contexto de rádio, e ainda mais na rádio
em Luanda. Não, se tivesse de dizer alguma coisa, era o agradecimento por ser um convidado neste programa que eu acostumei-me a ver nos flyers na internet. Não fazia conta de que pudesse vir hasta cá, e do prazer que isto deu também na conversa, sempre importante, sobre a realidade das revistas científicas e da revista científica do ISCED em particular, mas também há um bocado essa conversa inicial, discussão sobre a questão linguística. Sim. Acho muito interessante. Nós é que ficamos felizes, mas antes mesmo de passar para essa parte dos agradecimentos, nós sempre perguntamos aos nossos convidados de que forma acha que o seu trabalho, e aqui nesse caso específico, não só o seu trabalho com a revista, mas também o seu trabalho como na área de linguística. Como é que acha que o seu trabalho pode contribuir para melhorar as condições do nosso país? Como é que é? Eu acho que a nível das revistas, aqui pode haver um ganho que agora pode não estar tão visível. E nesse sentido, deixa-me só dizer isto, que às vezes nós nos matamos muito, não é? Nós aqui em Angola temos essa tendência de nos autoflagelarmos, que tentamos comparar uma realidade de 2 anos, 3, 4, 5, 6, 7, muito recente, com outros contextos que têm 50 anos, 60, 70 e pronto. Eu acho que, em termos de contributo, nós podemos, a direção que estamos a tomar é que nós possamos contribuir para que se estabilize um circuito de alimentação do conhecimento, portanto, que esse conhecimento produzido nas nossas revistas possa depois alimentar os contextos académicos, as aulas, as conferências, as sessões de formação. Eu acho, porque é conhecimento válido. Exato, não é? sim. Exatamente. Aqui, eu acho que em termos sociais nós podemos contribuir com isto, que isto é muito importante, porque há a questão da nacionalização do conhecimento, porque somos os angolanos a produzir e a produzir conhecimento sobre realidades que conhecem bem, não é? Que estão ligados com isso e que têm a responsabilidade para. Então eu acho que o contributo da revista pode ser muitíssimo importante neste sentido. Agora, em termos da linguística, também eu acho que sim, porque não me dá muito conforto, e eu acho que não dará a muita gente continuar não ver legitimadas, por exemplo, muitas expressões e palavras, frases e por aí fora, produzidas aqui em Angola e produzidas de forma natural e que facilitam a comunicação, autonomizam processos e tudo, e não vê legitimado isto só porque uma entidade num outro contexto acha que aquilo é uma construção, é uma frase que está mal dita porque não se encaixa naquele contexto, mas quando aqui todas as pessoas percebem e que nos dá muita força. Eu acho que este trabalho da linguística pode ser importante para isto mesmo. É uma questão responde a um sentimento de identidade até, que é mais profundo. Portanto, é isso. Muito obrigado, professor. Então, foi um prazer a conversa. As boas conversas aqui sempre passam muito rápido, de facto. Espero que tenha sido. Foi um prazer tê-lo cá, foi um prazer ouvi-lo. Eu quero agradecer também às pessoas que nos assistiram. Hoje muita gente esteve conosco. Alguns, inclusive, fizeram comentários aqui. Eu quero agradecer ao Justo, ao Ferreira, ao Guembo e ao Evaristo, que também nos vê do Lubango, inclusive. Evaristo das Mangas. Sim, meu amigo. Então, quero agradecer a todos eles pela companhia hoje. E, claro, também tenho que agradecer aqui aos meus colegas, a Raquel e ao Luquênio, pelo programa. Então, a todos os nossos telenautas e aos nossos ouvintes aqui da Rádio Urbana e também do programa Ciência Aberta, foi um prazer e até o próximo Ciência Aberta.